Pessoal, primeira coisa que nós precisamos para definir o preço de venda dos nossos produtos. A gente, em primeiro lugar, precisa conhecer quem é o nosso cliente. E conhecer o nosso cliente não significa saber o nome dele, saber aonde ele mora, saber só os dados demográficos dele. A gente precisa saber quais são os gostos dele, a gente precisa saber qual é o poder aquisitivo que ele tem, qual é a faixa de renda que ele costuma desembolsar para produtos da nossa área. A gente precisa saber se ele é uma pessoa física, se ele é uma pessoa jurídica, quem eu atendo no fim das contas. Então a gente tem que conhecer muito bem o nosso cliente para depois vir o próximo passo que nós já vamos falar lá na frente, que é definir o posicionamento que a gente vai assumir para nós definirmos o nosso preço. Outra coisa que a gente precisa conhecer são os nossos concorrentes. Quem são eles? Como é que eles trabalham no mercado? Qual é a faixa de preço que eles utilizam? De que forma eles se relacionam com o nosso cliente? Por que a gente precisa saber isso? Porque se você tem um concorrente, significa que algum relacionamento com o teu público-alvo ele também tem. E se você não conhece a forma que ele se relaciona com o teu público-alvo, existe uma grande chance de que ele possa ter um grande diferencial em relação a você. Então, conhecer a concorrência é fundamental para que você consiga definir bons preços de venda. Outra coisa, quando você conhece bem o teu concorrente, você mesmo consegue definir diferenciais para você. Então, assim, isso vai dar para a gente uma noção de como se comporta o mercado. E aí, linka com o próximo ponto que a gente tem, que é que preço de venda o mercado pratica para o seu produto e para o seu serviço. A gente tem que pensar sempre o seguinte, por mais que a gente tenha um produto muito bom, se no mercado tiver um produto similar ou igual, valendo R$10, é muito, mas muito difícil que você consiga vender ele por 30, por 40 ou 50 reais. Então, se você não souber o preço que o mercado pratica, você corre um grande risco de você não conseguir cobrar certo pelos seus produtos. Bom, aí existe um ponto bem interessante para a gente falar. Se a gente tem um concorrente vendendo um produto a 10, a gente tem que obrigatoriamente vender a 10 também, ou a 9, ou a 11, enfim, um valor similar? Não necessariamente. Quando a gente tem um concorrente que vende alguma coisa a 10, a estrutura de negócio que esse nosso concorrente tem lá na empresa dele, os custos fixos deles, provavelmente não sejam iguais aos nossos. Então, quem sabe R$10 seja suficiente para ele cobrir as despesas dele, para ele fazer as vendas dele. E quem sabe para nós, R$10 seja pouco. E aí, beleza, a gente sabe que o nosso cliente vende a 10 e a gente calculou que no nosso negócio o preço ideal seria 20. O que a gente faz? Bom, tem muitas coisas que podem ser feitas. Em primeiro momento, você pode decidir se posicionar de uma forma diferente no mercado e parar de trabalhar com esse produto ou serviço. Essa é uma das alternativas, mas não é a única. Existem várias outras. O que você pode fazer? Você pode baixar o custo fixo do seu negócio para que você consiga se manter mais competitivo. Você pode buscar novos fornecedores para que você consiga comprar a um valor menor e consiga competir também. Você pode aumentar o seu volume de vendas para que você também consiga se tornar competitivo. Enfim, a moral da história, eu não quero dizer o que você vai fazer nesse momento aqui. O que eu quero dizer é que se você não tem esse conhecimento, você não vai conseguir tomar essas decisões estratégicas lá na frente. Outra questão, quais são as vantagens competitivas que o seu concorrente tem? Ou quais são as vantagens competitivas que você consegue entregar para o teu mercado? As duas coisas nós precisamos analisar. Daqui a pouco o teu cliente tem uma estrutura mais parruda do que você, o teu concorrente tem uma estrutura um pouco mais forte, né, um negócio mais sólido que você, então ele consegue baixar o preço. E se você não souber disso, você não vai conseguir construir uma estratégia. E da mesma forma, você precisa saber quais são as fraquezas, tanto do seu concorrente quanto as suas. Cada uma dessas informações vai servir como base estratégica para você definir o teu preço de venda e depois o posicionamento do teu mercado. E por último, deixa eu só mexer aqui. Opa, aqui, ó, só para vocês verem, depois já vou baixar de novo. Quais normas regulamentam o comércio do seu produto ou serviço?
Por que que a gente tem que fazer isso? Existem muitos casos, principalmente na indústria, em que em cima daquele produto em si incide uma tributação diferenciada. É cobrado um ICMS maior, um diferencial de alíquota, ou, por exemplo, daqui a pouco você vende para algum estado que naquele estado tem alguma legislação particular, entendeu? Então você tem que saber se existem essas regulamentações. Por quê? Se existe um percentual de ICMS cobrado a mais na venda do teu produto, por exemplo, ele precisa ser considerado lá na hora do nosso cálculo para fazer o preço de venda da forma correta. Então vocês precisam saber isso também. Vamos lá. E o segundo passo, depois que nós fizemos todas essas perguntas, a gente precisa entender qual é o nosso posicionamento no mercado. Nós já entendemos quem é a nossa concorrente, quem é o nosso cliente, e aí, o que que a gente vai oferecer? Qual é o nosso diferencial? Qual é a nossa intenção no mercado? A nossa intenção é vender volume, é vender qualidade, é vender preço, é atingir públicos de alto poder aquisitivo, poder médio, classe baixa. Qual é o nosso posicionamento? Todos os públicos precisam ser atendidos. Não existe um público que não consuma. Todos consomem, mas a gente tem que saber no nosso negócio qual é o nosso posicionamento. Eu estou trabalhando com pessoa física, estou trabalhando com pessoa jurídica, eu faço negócio só B2B, né, que a gente chama business to business. O que que eu faço? Qual é o meu posicionamento? Isso tudo é importante, porque você vender para uma indústria é diferente de você vender para uma pessoa física. As margens são diferentes, os volumes de venda são diferentes. Então, você definir o teu posicionamento é fundamental. Ah, eu trabalho para os dois, eu trabalho para, sei lá, para outros comércios, o que que eu faço? Entendeu? Então, a gente também precisa definir qual é o nosso posicionamento.